Oi, gente, começando mais um Dinheiro na Conta, e vocês sabem que não é ao vivo, é gravado aqui nos estúdios da B3. Eu já expliquei para vocês, mas eu vou repetir. Esse estúdio que a gente está aqui no 6º andar da B3 vai ser reformado, então a gente está de mudança para o 3º andar. Para a gente poder fazer essa mudança, a gente deixou uns jornais gravados, e o de hoje é com o jornalista Pedro Venceslau, que é repórter de política do Estadão e também colunista da Rádio Eldorado. Pedro, obrigada por vir conversar com a gente. Obrigado, o prazer é meu. Bom, a gente vai falar, claro, sobre essa vida doida de jornalista cobrindo política nesse país cada vez mais maluco. Vamos falar também sobre o governo Bolsonaro, vamos falar sobre oposição, vamos falar sobre política. Vamos lá? Bom, Pedro, eu queria começar te perguntando sobre cobrir política no Brasil. O país está maluco, super polarizado. A gente tem hoje uma novidade que é a milícia digital. Há alguns anos a gente não tinha o leitor, ou o espectador, o ouvinte tão perto da gente, né? E não recebia um retorno tão rápido das reportagens que a gente faz. Como que você está vendo essa nova fase do jornalismo? Como está sendo para você trabalhar assim? Olha, desde 2002, a gente estava acostumado com uma polarização política em que ou você tinha o PSDB ou você tinha o PT. Então a gente sabia onde estava pisando, sabia quem eram os personagens centrais. Então quem tinha mais familiaridade com cobrir o PT, tinha mais facilidade em transitar nos governos Lula e Dilma. E antes, lá atrás, quem tinha mais familiaridade em cobrir esse campo do PSDB, teve mais facilidade em transitar nos governos Fernando Henrique Cardoso e depois Itamar Franco. O PSL e o Bolsonaro foram, acima de tudo, uma novidade que forçou todos os jornalistas a se reorganizarem, a começarem do zero. Poucas pessoas, poucos jornalistas, tinham acesso à família Bolsonaro. Na verdade, e os que tinham um acesso bastante limitado. Esse grupo que chegou ao poder, além de ser um grupo novo, desarticulado, é um grupo que tem no comando um núcleo familiar avesso à imprensa tradicional, que escolheu a imprensa como inimigo. Então a gente não tem aquela facilidade de conversar, por exemplo, em off, como a gente tinha em outros governos. É muito difícil você ter acesso aos ministros. É muito difícil você ter acesso a informações de qualidade. Até porque não é o núcleo político que tem uma estratégia definida. Eles agem muito ao sabor dos ventos e muito com o fígado. É difícil saber o que esperar, né? É difícil saber o que esperar, é difícil saber como eles pensam. E é difícil você se organizar e se preparar jornalisticamente se você não tem uma agenda clara do governo e nem desse núcleo político. Além disso, é muito difícil para a gente atuar fazendo a cobertura de um governo que escolheu a imprensa como inimigo, que prega que as pessoas não leiam o jornal, que não acreditem na televisão, acreditem apenas nos blogs, no WhatsApp, nas redes sociais. Então eles estão o tempo todo desacreditando e tendo um comportamento hostil com a imprensa. E aí isso também é uma novidade para a gente. Então, sempre houve um rigor muito grande dos jornalistas, principalmente dos grandes veículos, em tomar cuidado com seus posicionamentos. Isso ganhou uma importância extra com o advento aí das redes sociais. E agora, com esse governo, isso está reforçado na Folha, no Estadão, em todos os veículos. Eles têm os manuais de compliance e de comportamento para que a gente, no futuro, não seja alvo de uma milícia digital, como vários colegas foram. Você toma esse cuidado, então? Sim. Assim, escolhe bem as palavras, nas redes sociais. Não sei se você, quando vai publicar no Twitter, publica como Pedro ou como jornalista do Estadão. Não dá para desvincular. O jornalista é a empresa que ele trabalha. Então eu sou o Pedro do Estadão e sempre vou ser o Pedro Venceslau do Estadão. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as opiniões que eu tenho e não ficar tomando partido, nem fazendo nenhum tipo, até curtir marcas, empresas, tudo isso a gente é orientado a não fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o espaço de opinião do jornal é o editorial, não cabe a nós ou aos colunistas do jornal. Então a gente tem que ter muito cuidado, ser isento e evitar que isso se transforme em algo contra nós no futuro. Né? Bom, falando um pouquinho do governo Bolsonaro, a gente chega no fim do 10º mês de governo e um mês bem tumultuado, está acabando, né? É um mês que a gente viu um racha no PSL, que é o partido do presidente, e surgiu aí a ala bolsonarista, a ala bivarista, que apoia o presidente do partido, o deputado Luciano Bivar. Esse racha tomou uma proporção gigantesca, foi para as redes sociais, a gente acompanhou debates aí nível quinta série, inclusive, no Twitter, né?
como que você avalia esse momento do governo? Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? Existe até a possibilidade do Bolsonaro criar um novo partido, ele já se manifestou sobre isso, embora não seja uma coisa tão simples, mas como que você está vendo esse momento? Bom, vou começar de trás para frente, sobre a possibilidade de ele criar um novo partido. Mais uma vez, o Bolsonaro fez uma afirmação lá no Japão, sem pensar antes, sem ser aconselhado. Ele falou até um nome, o partido chamaria PDN, Partido da Defesa Nacional. A gente, inclusive, lá no jornal, falou com vários especialistas, a gente cobre muito essa questão do universo partidário brasileiro. Então é praticamente impossível, não chega a ser tecnicamente impossível, mas é praticamente impossível, em tempo hábil para as eleições de 2020, que o Bolsonaro crie um partido. Por mais que ele tenha a força da máquina do governo na mão e tenha capilaridade nos estados, não é só coletar as assinaturas. Além de coletar assinaturas, que são mais de 500 mil assinaturas, é muita coisa, ele precisaria criar diretórios em 9 estados. E essas assinaturas teriam que ser submetidas aos TREs locais para que eles avaliem se não teve falsificação, se as assinaturas são válidas. E os TREs locais, os tribunais regionais eleitorais, eles têm o seu próprio tempo. Então, você vê o caso, por exemplo, da Rede da Marina Silva, que tinha uma organização nacional, demorou anos para ela conseguir chegar na fase final e ainda assim não conseguiu a tempo hábil da eleição de 2018, teve que virar uma espécie de sublegenda do PSB, porque não conseguiu a aprovação do TSE. A gente vê vários outros partidos que demoraram anos para ser criados, até 10 anos para serem criados. O caso, por exemplo, do PSD, do Gilberto Kassab, que tinha uma grande articulação nacional e mesmo assim não foi criado da noite para o dia. O caminho mais provável é que o clã Bolsonaro, ou eles migrem para um partido que está em criação, que seria, por exemplo, o caso da UDN, que eles têm conversado, a União Democrática Nacional, resgatando a antiga UDN dos anos 40, do Lacerda. E aí esse partido está em fase final de criação. Então eles já cumpriram as etapas, o rito todo, quase todo. As assinaturas já estão sendo homologadas nos TREs, então eles têm chance de criar esse partido a tempo das eleições municipais. Porque é muito importante para o Bolsonaro hoje, para o clã Bolsonaro, que eles disputem as eleições municipais e criem uma rede de apoio pelo Brasil. O PSL hoje não tem nenhuma prefeitura. Então, até porque o Bolsonaro não tem um apoio forte, né? Ele não tem uma base no Congresso, o partido dele está rachado. Quem apoia o Bolsonaro? Quem é o apoio dele hoje? O Bolsonaro se fia muito nas redes sociais. O PSL elegeu uma bancada de 53 deputados, se tornou o partido mais rico do Brasil, mas na verdade são quase todos youtubers. Então ninguém ali veio da política. Então todos os parlamentares do PSL parecem meio deslumbrados com essa questão de estar no parlamento. Eles estão mais preocupados em gravar lives no Congresso, fazer vídeo, foto, jogar para a galera, fazer um discurso para a base, negando a política. Só que um governo federal, o presidente da República, para governar, para conseguir ter a governabilidade, ele precisa de uma base que faça política com P maiúsculo. Ele precisa ter gente na CCJ para evitar derrotas cachapantes como foram as derrotas do governo. Ele precisa ter gente articulada nas comissões da casa. Ele precisa fazer a pauta andar. E para a pauta andar precisa fazer política. Então eles não entendem muito bem o que eles estão fazendo aí. É uma articulação completamente desorientada de um partido que implodiu e dá um sinal muito ruim para o Congresso como um todo, sobretudo para o Centrão, que é hoje a força que faz a pauta andar na casa, por mais irônico que possa parecer. É quem está ditando as regras hoje, né? É o Rodrigo Maia que fez a reforma da Previdência andar. É o Rodrigo Maia que vai fazer a reforma tributária andar. E, por fim, o pacote do Moro, a lei anticorrupção, ou seja... O pacote que o Paulo Guedes está enviando para o Congresso, né? São 5 pontos, reforma administrativa... E ainda tem uma agenda de costumes muito pesada do governo que ficou para segundo plano, que causa uma insatisfação com a base evangélica do governo, que é muito importante. Quem está feliz são os ruralistas, que conseguiram várias vitórias dentro do governo. Mas existem vários focos de insatisfação em relação ao governo, que torna a vida do presidente da República muito difícil no Congresso Nacional. E a sinalização que essa implosão do PSL dá é muito ruim para os outros partidos. Porque os outros partidos estão acostumados com a velha política, ou seja, no presidencialismo de coalizão você não tem como fugir disso. Eles chamam de tomar lá da cá, mas é assim que funciona o presidencialismo de coalizão. Mas o que é essa nova política que o Bolsonaro prega? Porque o que a gente viu de novo nesses 10 meses, além da falta
de articulação política. A gente continua vendo aí denúncias de cartão corporativo sendo usado além do que deveria ser usado. A gente vê o Queiroz, que está aí, vai e volta, esse mês surgiram novos áudios do Queiroz, continua lá negociando cargos. Tem a questão dos candidatos laranja em Minas Gerais. Isso tudo é muito velha política, né? Onde que está a nova política nesse governo? A nova política foi uma marca que foi criada nessa eleição, que ajudou a eleger o Bolsonaro, mas também ajudou a eleger o Novo, que fez 8 deputados, um excelente resultado para o Novo. Não estou comparando o Novo com o PSL, Sim. Mas foi uma marca que pegou pela estafa do eleitorado com os escândalos de corrupção envolvendo a política. Foi um discurso. A gente descobriu mais tarde que os Bolsonaro estavam envolvidos com uma série de pequenos delitos eleitorais, de casos de corrupção, supostos casos de corrupção, é importante ter os supostos, que eram casos que tinham o tamanho que eles tinham na época. Então eles comandavam pequenos gabinetes. Eles não tinham uma grande máquina na mão. Dentro do tamanho desses pequenos gabinetes, eles fizeram uma série de coisas que podem ser enquadradas como velha política. Rachadinha. Depois, na eleição, a questão dos laranjas. A questão de você empregar amigos, de você fazer essa troca, de colocar pessoas próximas e até aquela funcionária... Nepotismo cruzado. Aquela funcionária que trabalhava, vendia açaí no condomínio do Bolsonaro, mas estava lotada no gabinete dele na Câmara dos Deputados. Isso daí é um microcosmo do que aconteceu em outra escala no caso do governo federal do Lula e da Dilma, quando no caso do Mensalão e depois do Petrolão. Uma versão muito pequena, microscópica, de um escândalo maior. Mas aí eles estavam no baixo clero, né? Eles não tinham, como você falou, não tinha uma grande máquina. Né? Eles faziam pequenas movimentações, digamos, pouco republicanas, dentro do que eles tinham acesso no baixo clero. Só que agora eles estão no alto clero. E a nova política também se mostrou uma zona. Vamos falar o português bem claro. Porque quando eles chegam no Congresso Nacional, eles querem rejeitar a negociação com o parlamento, eles entram em atrito com o Supremo Tribunal Federal, eles passam a atacar a imprensa. Então eles acham que eles podem governar na base das redes sociais. E aí fica muito difícil você criar uma agenda política. Além disso, o presidente é uma pessoa muito impulsiva, que dá declarações que causam repercussão na prática do governo, nas relações internacionais, dentro do Congresso, sem pensar duas vezes. Isso prejudica, inclusive, comercialmente o Brasil. Falando um pouquinho da oposição, a gente está vendo uma oposição um pouco desunida, né? A gente vê uma esquerda ali, o PT tenta despontar, mas não tem o apoio popular que teve outra hora. Ao mesmo tempo, ninguém entrou nesse vácuo ainda. Como que está essa oposição? Existe o discurso oficial e existe a vida real. O discurso oficial, se você for conversar com Fernando Haddad, por exemplo, é que é necessário, é importante e é determinante para o futuro das oposições que haja uma frente ampla que possa se unir nas principais capitais e nas cidades com mais de 200 mil habitantes e onde haja retransmissoras de televisão. O discurso oficial é que a esquerda precisa se unir para enfrentar o bolsonarismo nas cidades grandes, nas capitais, e por isso alguém vai ter que abrir mão em nome de uma outra candidatura, e aí existe as estratégias cruzadas. Abre mão. Então, esse é o discurso oficial. Se você perguntar isso para o Haddad, ele vai dizer que não, nós temos que estar juntos, nós temos que vencer o bolsonarismo. Mas, na prática, o PT não abre mão da sua hegemonia no campo da esquerda. Ele não abre mão que o Lula livre seja o principal mote, a bandeira ou a peça de resistência da oposição. Então, o PT, agora recentemente, recebeu uma espécie de orientação do Lula de que tem que ter candidatos em todas as capitais para fortalecer o partido. Para o PT, talvez seja mais interessante se manter como a linha de frente da oposição, para capitalizar esse sentimento anti-Bolsonaro, mesmo que perca a eleição, do que abrir mão e aceitar que uma outra liderança como o Ciro Gomes ocupe esse espaço e tire do PT a hegemonia no campo da esquerda. A gente vê o caso, por exemplo, de Porto Alegre. Há uma tentativa de negociação em Porto Alegre para que o PT, que não tem hoje uma candidatura competitiva, abra mão para apoiar a Manuela Dávila, que está em primeiro lugar nas pesquisas. Mas o PT, nacionalmente, resiste a essa ideia e prefere lançar uma candidatura para marcar a posição. Aqui em São Paulo, hoje,
com a decisão do Fernando Haddad de não concorrer aqui na capital, o PT não tem um nome competitivo. Então, se fosse prevalecer essa lógica de frente ampla, que é a lógica que prevaleceu no Uruguai, que elegeu o Mujica, por exemplo, o PT teria que abrir mão de uma candidatura própria para apoiar, por exemplo, o Márcio França, que foi candidato a governador, teve uma votação extraordinária e venceu na capital, e hoje tem mais capital político do que qualquer outro petista, principalmente em relação ao Tato, que é um ex-parlamentar do PT, que é muito forte na periferia, mas que não tem a menor chance de vencer a eleição, não tem peso político. Então, o PT hoje tende a lançar uma candidatura para marcar posição sem a menor chance de vitória, em vez de fazer essa composição. Nós temos o caso de Recife, onde a Ana Reis, a Marília Reis, insiste numa candidatura à prefeitura de Recife, sendo que você tem o João Campos, filho do Eduardo Campos, que tem o apoio do governador do estado, Paulo Câmara. Então, há uma dificuldade muito grande da esquerda em se unir em função dessa estratégia do PT de sempre dominar esse campo da esquerda. Agora, se acontecer a saída do Lula da prisão e ele estiver livre para correr o Brasil, aí a coisa muda de figura. Porque o Lula é um fenômeno, uma força da natureza. Ele agrega multidões, né? Falando então um pouquinho sobre eleições municipais, aqui em São Paulo a gente tem o prefeito Bruno Covas, foi diagnosticado com câncer nos últimos dias. Você acha que isso muda a corrida, muda a campanha, o quadro para as eleições do ano que vem? Olha, o avô do Bruno Covas, o ex-governador Covas, Mário Covas, ficou no cargo, mesmo se tratando de um câncer, até ele não conseguir mais falar. Ele disse que não pretende sair da prefeitura para se tratar. O câncer que foi diagnosticado do Bruno ainda está no estágio inicial. É um câncer tratável, ele vai passar por um período difícil. Mas a gente não pode esquecer que a Dilma Rousseff também passou por um período difícil, tratou um câncer e continuou. Acho que foi logo no início do primeiro mandato. No início do primeiro mandato, na verdade, ela continuou, foi na campanha. Não, foi no início do primeiro mandato. Acho que foi logo no início do primeiro mandato. Mas ela continuou atuando e conseguiu tratar. Então, primeiro, assim, é muito cedo para dizer que o Bruno Covas não vai disputar a eleição. Eu tive, por acaso, recentemente, conversando com interlocutores do prefeito, secretários dele, e a ordem que foi expedida ali do Palácio, da Prefeitura Municipal, foi o seguinte: na Câmara Municipal detectar qualquer movimento, blindar a candidatura do Bruno e fazer com que essa candidatura se mantenha de pé no ano que vem. Teve gente já falando em lançar o Geraldo Alckmin, por exemplo, mas essa candidatura do Bruno continua viva e continua forte. Ele, inclusive, vai ter uma agenda intensa de inaugurações esse ano. Ele vai inaugurar uma UBS por mês até o final do ano. Ele vai ter mais agendas externas, inclusive, para mostrar que ele está na ativa. Então, ainda é a candidatura, uma das candidaturas mais fortes, porque ele é do PSDB, porque ele tem a máquina e porque ele tem uma facilidade maior de conseguir uma grande aliança em torno dele. E, por outro lado, a gente tem a candidatura da Joyce Hasselmann correndo um risco, porque ela está no meio da guerra do PSL. Os Bolsonaro... E ela é um dos pivôs, inclusive. Né? Ela se posicionou muito forte ali contra Bolsonaro, contra os filhos do Bolsonaro. Teve discussões no Twitter com o Carlos Bolsonaro. Exatamente. A Joyce está numa situação muito difícil, judicializada, porque é uma tentativa da Executiva Nacional de tirar a atual direção estadual comandada pelo Eduardo Bolsonaro do cargo aqui no diretório. A situação vai se arrastar até o dia 31 de dezembro, e o que acontece numa situação como essa? Você não tem como se articular para uma candidatura. Está todo mundo já trabalhando, está todo mundo construindo alianças, já está todo mundo trabalhando a base, os bairros, os diretórios zonais da capital, por exemplo. Mas é um nome que está ali. Agora, a Joyce tinha um patrimônio, que era a relação dela com o governador João Dória, e a possibilidade do Dória ficar com um pé em cada canoa, um pé no Bruno e um pé na Joyce. O Dória já deixou muito claro que não vai fazer campanha para a Joyce. Então ela teria que ir por conta e risco dela própria. Então é uma candidatura que está em dificuldade. A candidatura do Celso Russomano sempre é uma candidatura que começa forte e vive um voo de galinha, como se costuma dizer. Ela sempre desmorona na reta final. É uma candidatura que costuma ser frágil. E aí você tem a candidatura, nesse campo ainda da direita, do Datena, que pode ser, se ele realmente topar ser candidato a prefeito, aí sim seria uma candidatura franca favorita. O problema é que o Datena sempre faz esse ensaio
sempre cria esse preâmbulo, sempre conversa politicamente, gosta de ver os jornais dizendo que ele pode ser candidato, mas na hora H, ele, como o Luciano Huck, tem que tomar uma decisão muito importante. O patrimônio deles foi construído em cima da presença deles na televisão. E a ausência deles na televisão, correndo o risco de não ser eleitos, pode significar um problema no futuro, inclusive de ordem financeira. É muito difícil você voltar para a televisão depois de disputar uma eleição sendo alvo de todos os candidatos. Você vai virar a vida deles pelo avesso. Então você pode destruir uma reputação numa eleição. Então é muito difícil. Falando em corrida presidencial, então, porque parece que a gente não saiu da campanha, parece que a gente vai emendar a campanha de 2018 com a próxima, né? E a gente tem aí vários candidatos já declarados. João Dória nunca deixou de fazer campanha, né? Inclusive nas viagens que ele está fazendo para o exterior, fica bem claro isso. A gente tem o Luciano Huck, que você citou, que precisa tomar essa decisão importante, né? Vai sair da maior emissora do Brasil para ser candidato, e se não ganha, como é que fica, né? Sérgio Moro, né, que continua ali, até numa relação que às vezes parece um pouco estremecida com o presidente Bolsonaro. E a gente tem Rodrigo Maia, que é uma pessoa que, como você mesmo falou, tomou as rédeas das reformas, é quem está ditando a pauta, quem está orientando o andamento do Congresso, né? Como que está essa corrida? Bom, eu dividiria assim. Há uma tentativa de criar uma alternativa de centro, mais para centro-direita, para se opor ao bolsonarismo mais raivoso. Eles têm ali a mesma pauta na economia, mas pautas diferentes no que se refere aos costumes e no que se refere ao discurso, né? Essa coisa mais raivosa de dizer que a ditadura não foi ditadura, que não existiu golpe, de exaltar ditadores como Brilhante Ustra, etc. Então, há um movimento de tentativa de construção de uma candidatura desse campo que vai atrair esse eleitorado mais à direita, mas que não concorda com esse discurso. Então você tem, por exemplo, aí o Partido Novo, que vai lançar provavelmente o próprio João Amoedo para disputar a presidência da República, ou algum outro nome, mas que chega com essa possibilidade de ocupar esse espaço. Agora, no campo do centro, também há o nome do Rodrigo Maia, que surge disputando na mesma raia que o João Dória. O João Dória é de centro-direita, mas teve o pai perseguido pela ditadura militar, né? Tem uma trajetória muito diferente do Bolsonaro, mas uma agenda bastante conservadora também, muito ligada à segurança pública. E tem um partido estruturado que é o PSDB e tem a máquina do governo no Estado. Então o João Dória já desponta como um candidato forte, que vem com um discurso que pega. Ele é muito articulado, é muito bom de televisão. O Rodrigo Maia teria alguma dificuldade a mais, né? Então acho que talvez haja uma composição do DEM com o PSDB. Alguma coisa vai sair desse campo. O Luciano Huck viria para ocupar esse centro também mais à direita, só que, como disse o Fernando Henrique numa entrevista recente ao Estadão que eu fiz com ele precisaria deixar de ser celebridade para ser líder. Ninguém sabe direito o que o Luciano Huck pensa. Todo mundo vê que ele está se movimentando de forma correta, ele está fazendo direitinho a lição de casa, está se aproximando das melhores cabeças. Tem conversado com o Paulo Artung, tem conversado com o Armínio Fraga, ele tem vários grupos de renovação política ao seu lado, então ele surgiu como essa versão higienizada da política. Mas ninguém sabe qual é a agenda econômica dele, ninguém sabe qual é a agenda política dele para o Congresso Nacional. Todo mundo sabe que ele apresenta um programa chamado Caldeirão, aos sábados, o dia inteiro, que dá a ele uma exposição semelhante à do Datena. E um programa, inclusive, que faz com que ele se aproxime do povo, das classes mais baixas, né? É um programa que ele tem quadros bem assistencialistas. Tem quadros assistencialistas, assim como o Datena. Há uma semelhança muito grande entre o Datena, só que o Datena é uma versão mais São Paulo. E o Luciano Huck é uma versão mais soft. Ele tem uma outra pegada. Só que ele pode ser esse nome da não política para surgir em 2022. Só que, mais uma vez, às vezes eu tenho a impressão que personagens como o Datena e como o Luciano Huck alimentam essa possibilidade de entrar na política como uma forma até de vaidade, como uma coisa meio narcisista. Então eles veem o mundo político se movimentando em torno deles. Mas na hora H, quando você tem que tomar uma decisão de abandonar a televisão, porque a Globo já deixou claro, se você sair, você não volta. E o Huck ainda tem o fator Angélica, né? Também porque ela isso afeta a carreira dela também. E todo o patrimônio que eles construíram, até financeiro e de imagem, está ligado à presença deles na TV, como eu disse.
Se eles se ausentam da TV, além deles terem a vida revirada pelo avesso, o Luciano Huck tem os seus esqueletos no armário, tem os problemas com Angra dos Reis, etc. Depois ele não voltaria, ele vai fazer o quê? Vai para Record? Né? Então é um risco muito grande que você corre. Porque uma vez que você entra na política, é muito difícil você sair dela e voltar para o seu status anterior. E no campo da esquerda, para finalizar, aí também tem essa dificuldade do Ciro Gomes se afastando cada vez mais do PT, o Haddad surgindo como uma candidatura natural no campo da esquerda em 2022, e a dificuldade de eles criarem um nome unificado, que foi isso que levou à derrota nas eleições de 2018. Pedro, muito obrigada pela conversa. Obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente. Foi um prazer, como sempre. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. Hoje é sexta-feira, então bom final de semana para vocês. A gente volta com dinheiro na conta na segunda-feira, às 18h40. Combinado? Até lá!